Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje a gente vai estar gravando a sequência de CCI. Nós tínhamos parado no tópico, se não me engano, 2.1, 2.2. Vamos dar sequência, então, no 2.3 e adiante, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu sou o Cícero, né? Todo mundo já sabe, já me conhece. Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela aqui. Compartilhar só não. Então, tá aqui, já vim direto no tópico que a gente vai fazer aquela nossa leitura visual. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Então vamos lá. Tópico 2.3. Como desenvolver e manter os relacionamentos. Então já vou começar daqui, ó. Mark Knapp dividiu em 10 estágios a evolução dos relacionamentos. Então você já marca aí, ó. Isso aqui já caiu e sempre é cobrado, tá? Então, Mark Knapp dividiu em 10 estágios. Vamos abordar aqui, ó. Quantos estágios ele dividiu? Em 10. Tá? Então, vamos atentar para essa informação. A evolução dos relacionamentos, desde seu ponto mais alto até a queda. Então, aborda isso aqui também. Ó. Desde seu ponto mais alto até a queda. Outros estudiosos reduziram esse modelo em duas áreas, incluindo uma terceira chamada de manutenção relacional. Opa, então você já, ó, então tem uma terceira etapa chamada manutenção relacional. Então, outros estudiosos reduziram esse modelo. Que modelo é esse? O mesmo modelo que ele dividiu em 10 estágios. Outros estudiosos reduziram esse modelo em duas áreas. Então, isso aqui também é importante. Você marcar aí. Ó. Pode cair uma pergunta, por exemplo, quantas horas, né? Quantas horas, ó, em quantos modelos foram divididos? Ou então, Mark Knapp dividiu em 10 estágios. Outros estudiosos dividiram em quantos modelos? Algo do tipo, se cair, você marcando e dando uma leitura aqui focada nisso aqui, você vai matar uma questão que caia qualquer coisa sobre esse assunto, tá bom? Então, outros estudiosos reduziram esse modelo em duas áreas, incluindo uma terceira chamada de manutenção relacional, que propõe manter os relacionamentos de forma mais tranquila e satisfatória. Então, o que eles queriam, né, criando os outros estudiosos? Qual era o objetivo deles criar esse modelo em duas áreas, incluindo a terceira? Qual que era? Era manter os relacionamentos de forma mais tranquila e satisfatória. Então, isso aqui é importante, tá? Ó, qual foi o objetivo deles, dos estudiosos que reduziram de 10 estágios? Eles reduziram esse modelo de 10 em duas áreas. Aqui não está especificando, né? Mas está falando que tinha uma terceira, incluindo, né? Uma terceira chamada manutenção relacional. E qual era o que eles propunham? Manter os relacionamentos de forma mais tranquila e satisfatória. Tá? Então, é importante essa informação. Aqui tem a informação sobre o professor, sobre o Mark L. Knapp, que não é tão relevante agora. Aqui. Dando sequência, no entanto, vamos focar nos 10 estágios propostos por Knapp, certo? Então, vamos focar nesses 10 estágios. E cai na prova do CAIS. Tranquilo, pessoal? Cai. Já caíram, ou cai um estágio, ou cai a definição, e você tem que identificar que estágio que é. Então,
cai. Igual nossos exercícios aí é focado nisso, conforme a prova. Então, no entanto, vamos focar nos 10 estados propostos por Knapp, os quais foram descritos por Rocha e Duran, conforme consta a seguir. Então, pessoal, a gente vai ter que marcar aqui cada estágio, os 10 estágios, a gente vai marcar aqui, tá bom? Vamos falar sobre eles. Então, esse vídeo, eu não vou fazer ele muito longo, não. Então, eu vou gravar essa parte, quando finalizar aqui os 10 estágios, beleza, finaliza aqui, começa o tópico 2.4, que eu vou fazer um outro vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Então, vamos lá. O primeiro estágio, eu vou botar uma cores diferentes, tá? Epa, acho que eu fiz besteira. Então, aqui, ó. Estágio 1, início. Então, vem aqui a definição. Vou botar clarinho agora. Esse verdinho claro. O objetivo é manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa, com comunicação breve e seguindo fórmulas convencionais, como apertos de mão e comentários gerais. Então, é o seguinte, em cada definição dessa, você vai ter que encontrar aqui parte do texto que você consiga identificar que estágio que é. Então, o objetivo do início aqui é simples, é manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa. Entendeu? Então, é isso que você vai focar. Manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa. Manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa. Então, início. Refere-se ao início. Beleza? Então, é bem simples aqui. Tem para onde correr. Então, vamos aqui para o estágio 2. Experimentação. Vamos lá. O objetivo é reduzir a incerteza sobre a coragem de aprofundar ou não nos relacionamentos. Então, o objetivo aqui é reduzir a incerteza sobre a coragem de aprofundar ou não no relacionamento. Assim, as ações são voltadas a adquirir mais informações sobre o outro. A característica principal desse estágio é o diálogo inconsequente e descompromissado. Então, aqui, ó, essa informação é importante, pode cair na questão lá, numa questão, com certeza pode cair essa definição aqui, ó. A característica principal desse estágio é o diálogo inconsequente e descompromissado. Experimentação, entendeu? Então, são alguns textos chaves. Deixa eu botar uma corzinha a mais. São alguns textos chaves que você tem que marcá-los e lê-los novamente. Então, o objetivo qual que é? Reduzir incerteza sobre a coragem e aprofundar ou não nos relacionamentos, tá? Então, as ações desse estágio são voltadas a adquirir informações sobre o outro, que é isso aqui, ó. As ações são voltadas a adquirir informações sobre o outro. Vou botar uma cor diferente. Vou botar aqui um rosa. Ixi, drama. Deixa eu botar aqui uma coisa melhor. Vamos lá. Então, eu vou realçar aqui. Primeiro, com o objetivo é reduzir a incerteza sobre a coragem de aprofundar ou não nos relacionamentos. Esse é o estágio 2.
que fala sobre a experimentação. As ações são voltadas a adquirir informações sobre o outro. Então, eu estou focando em trechos da definição para que você consiga memorizar o mínimo possível que te faça memorizar ou lembrar na hora, né? Que te faça lembrar na hora lá na questão de que estágio está se referindo, tá? Então, as ações da experimentação, elas são voltadas a adquirir o quê? Mais informações sobre o outro. E a característica principal desse estágio é o quê? É incerteza? Não. É adquirir mais informações? Não. A característica principal desse estágio é o diálogo inconsequente e descompromissado. Então, pessoal, seguinte, esse estágio aqui, o 2, essa característica principal aqui é importante, pacas, tá? É importante. Pode cair numa questão, se eu não me engano, eu acho que já caiu sobre essa definição aqui. Se caiu uma vez, o que que impede de cair de novo? Pode cair. Quando cair, você vai acertar. Beleza? Estágio 3, intensificação. Vamos lá. Intensificação. Então, até aqui a gente falou que o estágio 1, início. Manifestar interesse em se relacionar com a pessoa. Estágio 2, experimentação. O objetivo é o quê? Reduzir incertezas. As ações são voltadas a informações sobre o outro. Principal característica, né? Diálogo inconsequente e descompromissado. E o estágio 3, intensificação. O objetivo aqui é um relacionamento mais íntimo. Opa, essa informação você vai marcar aí. Por quê? Porque, droga. Por quê? Porque essa definição aqui é importante, ó. Ela vai te ajudar a você identificar o estágio. Estágio 3, intensificação, ó, intensidade. Então, o objetivo da intensificação é o quê? É um relacionamento mais íntimo, né? Intensidade, mais intimidade. Então, intensificação, o objetivo aqui é de um relacionamento mais íntimo. Aí vem na sequência, a comunicação se torna mais intensa. Ó, intensificação, a comunicação se torna mais intensa. Opa, intensificação, entendeu? Pode cair, de repente, uma questão com textos fragmentados para você identificar o estágio. Então, estágio 3, a comunicação se torna mais intensa. Intensificação. As maneiras de tratamento mais profundas. Então, as, as maneiras de tratamentos mais profundas. Então, vou aqui marcar, mais profundas. As avaliações sobre o parceiro continuam. É nesse estágio que começam as expressões de sentimentos de comprometimento. Qual o estágio que, de repente, aí a questão lá é, qual é o estágio que começa, né, as expressões de sentimentos de comprometimento? Estágio 3. E aí você tem que memorizar o estágio 3, né, e também a quem está se referindo. No caso aqui é a intensificação. É nesse estágio 3 da intensificação que começam as expressões de sentimentos de comprometimento. Então, você marca aí, ó. Tranquilo? São muitas informações, cara, que você tem que ir fragmentando os textos, né? Para poder memorizar alguma coisa, para lá na prova você vencer a ansiedade ali, o nervosismo, e conseguir lembrar na hora, cara. Essas questões que caem sobre esse tópico são chatinhas, tá?
Você tem que memorizar, né? Memorização aqui é primordial. Então, estágio 3, intensificação. Fala do quê? Intimidade, né? O objetivo aqui é um relacionamento mais íntimo. A comunicação se torna o quê? Mais intensa. Se tem intimidade, mais intensa. As maneiras de tratamento são mais profundas. Por quê? Por causa da intimidade. As avaliações sobre o parceiro continuam. E é nesse estágio que começam as expressões de sentimentos de comprometimento. Né? Por quê? Por causa da intimidade. Começou mais íntimo, né? Mais intenso, mais profundas. E aí vem o quê? O comprometimento. Show? Então vamos para o estágio 4, que é a integração. Integrar. Vamos lá. Estamos no 4 ainda, são 10. Aqui em Manaus são 9 horas. Pessoal de outros estados deve ser umas 10 horas. Então vamos lá. Seguindo, vamos para a integração. Nesse estágio, o relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. Opa, então, nesse estágio, na integração, o relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. Marca que é importante. Vai, não é? Marca que é importante, galera. Vamos lá. O relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. Integração. Falou em social, já liga a integração, tá? Então, nesse estágio, o relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. Pode cair numa questão somente esse texto, né? Eles podem colocar ali, abre aspas, né? Por exemplo, e colocar assim, tipo assim, ó, exatamente o que está ali, né? O relacionamento se aquece e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. A que estágio se refere a questão, né? O texto em destaque? Então, harmônica social, aí tem as alternativas, né? Social e integração. Harmônica social ou para integração. Integrando, né? Muita coisa liga a trabalho social, né? A uma integração, onde você tem um trabalho social. Então, harmônica social e integração. Você pode fazer essa ligação que você consegue lembrar desse texto e matar uma questão, tá? Arrumar mais um pontinho. Os parceiros desenvolvem formas distintas e rituais que de se comportarem. Então, os parceiros desenvolvem formas distintas e rituais de se comportarem, porque eles querem se integrar, né? Então, cada um tem uma forma de desenvolver, né? São distintas, né? Diferentes, né? E cada um tem um tipo de comportamento. Então, estão tentando ali se integrar. Vamos pensar no casal, né? Então, cada um é de um jeito, né? Desenvolve ali teve a sua educação. E, e eles cada um vão tentando ali um tipo de comportamento, né, diferente. Então, os parceiros desenvolvem formas distintas e rituais de se comportarem. Integração. É o momento em que juntamos algumas características de nossas antigas personalidades e nos tornamos pessoas diferentes. Então, é o momento em que juntamos algumas características de nossas, algumas características de nossas antigas personalidades e nos tornamos pessoas diferentes. Isso porque nos tornamos membros daquela unidade. As pessoas vão se integrando, né?
se integrando e vamos juntando, né, as características que ela tinha. Como eu falei, pensa no casal, né? As personalidades, né, as características antigas, e vai agregando aquelas informações, por exemplo, do seu parceiro. Novas informações vão e vai ficando diferente, né? A pessoa vai se tornando diferente. Os dois vão começando a se integrar, tá? Seguindo, ó, o vínculo com o outro aumenta, ó, e caracteriza um senso maior de solidariedade relacional. Então, o vínculo com o outro aumenta e caracteriza um senso maior de solidariedade relacional. Que eu falei. Eles pode cair uma questão com fragmentos, né, dessas definições, e você a tem que ligar isso ao título, né, aqui, a integração, vínculo com o outro aumenta e caracteriza de maior solidariedade relacional, momento em que juntamos algumas características de nossas antigas personalidades, não são pessoas diferentes, são coisas que fazem lembrar o quê? Integração, harmônica social. Então, você tem que memorizar fragmentos, não adianta, para poder lembrar do todo. É uma técnica que eu uso para estudar, eu acho que ajuda. Você não precisa decorar o texto todo, mas você pode pegar ali aqueles pontos aí que te faz lembrar do, do que está sendo definido, né? Tá bom? Vamos para, então, o estágio 5, vinculação. Vamos lá, estágio 5, vinculação. Esse estágio é marcado por um momento congruente no relacionamento. Então, um momento congruente. Então, falou em momento congruente, é vinculação, tá? Esse estágio é marcado por um momento congruente no relacionamento. Aqui é gerado um impulso de acordo, e as partes farão gestos públicos, simbólicos, para mostrar às pessoas ao redor que o relacionamento existe. Então, é vincular, né? Vinculação, que se gera um impulso de acordo. Então, vamos pensar no relacionamento novamente de duas pessoas. E as partes farão gestos públicos, simbólicos, para mostrar às pessoas ao redor que o relacionamento existe, né? Esses gestos públicos na vinculação pode ser um noivado, né? Só para mostrar que está noiva, é um gesto público. É um relacionamento, mostrar que tem um relacionamento. Então, aqui é vinculação, né? Um vai estar vinculado ao outro. É um momento congruente. É um estágio marcado por um momento congruente no relacionamento. É gerado o quê? Um impulso de acordo. Eles entraram num acordo ali. Pensa lá de novo no casal. Entraram num acordo em ficarem juntos. Então, o que que eles vão fazer? Eles querem mostrar para as pessoas ao redor que eles têm um relacionamento. E através do quê? De uma aliança, né? Uma cerimônia de noivado. Então, são gestos públicos, né, para mostrar que o relacionamento ali entre eles existe. Esse fato acarretará ou não um apoio social para o relacionamento. Aqui, ó. A comprovação pública e a declaração de exclusividade faz com que esse período seja de reflexão no relacionamento. Então, você vai refletir. Botou a corda no pescoço lá, ficou noivo ou noiva, né? Essa exclusividade de cada um pelo outro vai fazer você refletir no relacionamento, é claro. Beleza? Então, aqui a vinculação é bem tranquilo, é um estágio marcado por um momento congruente, é gerado um impulso de acordo, as partes farão
Gestos públicos. Então, vamos ligar, se cair uma definição, por exemplo, se cair alguma coisa, gestos públicos, vinculação. Estão se vinculando um ao outro ali, depois de se integrarem, né? Estão agora se vinculando. Esse é mais um estágio do relacionamento. Depois a gente vai para a diferenciação, que é o estágio 6. Diferenciação. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem 25 minutos. Tá de boa. Então, vou continuar aqui, então. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Então, diferenciação. Nesse estágio, é importante que as partes mantenham suas identidades individuais. Então, diferenciação, o quê? São distintos, né? Cada um, o que é importante? Que cada um tem a sua identidade individual. Então, diferenciação, pensando de novo, então, no relacionamento a dois, cada um tem que ter a sua identidade ali individual, diferenciações. Então, sim, são diferentes, são distintos. Tá? Então, nesse estágio, é importante. Nesse estágio, deixa eu ver uma outra corzinha aqui. Aqui um verdinho. Então, nesse estágio, é importante as identidades individuais, que mantenham as suas identidades individuais. Iniciam-se nesse estágio algumas estratégias para alcançar privacidade. Diferenciação. Inicia o quê? Algumas estratégias para alcançar privacidade. Porém, esta não precisa ser uma etapa negativa. Basta que as partes tenham um compromisso de proporcionar ao outro a liberdade para serem indivíduos. Funde nessas definições aqui. Então, a diferenciação o quê? É só pensar em identidades individuais, cada um tem que ser diferente um do outro, tá? Então, diferenciação é bem simples. Não precisa ser uma etapa negativa, isso aqui é indiferente. Basta que as partes tenham um compromisso de proporcionar ao outro a liberdade para serem indivíduos. Vou clicar aqui. É importante esse finalzinho aqui, ó. Pode cair essa definição aqui. Estágio, basta que as partes tenham um compromisso, proporcionar a outra a liberdade de serem indivíduos. Diferenciação. Beleza? Então, na diferenciação, o que se inicia? Algumas estratégias para alcançar a privacidade. Cada um tem a sua privacidade, embora seja um relacionamento a dois. Estágio 7, estamos acabando, pessoal. Estágio 7. Vamos lá. Estágio 7. Redução. Então, até este estágio, o relacionamento caminhava em um ritmo de crescimento. Então, até o estágio 7, o casal está se dando muito bem, né? Está tudo dando certo. Então, muitos relacionamentos se asseguram assim a vida toda, tá? Muitos relacionamentos se asseguram assim a vida toda. Outros decaíram até se desfazerem. Então, a redução é bem tranquilo, eu acho. Aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma diminuição de interesse e compromisso das partes. Isso acontece com todo o relacionamento. Só que não é uma regra, né? Tanto que está dizendo aqui, ó, que muitos relacionamentos se asseguram assim a vida toda. Outros recaíram até se desfazer. Então, outros não aguentaram o tranco.
não aguentaram apanhar por muito tempo. Esse estágio da redução, o que que acontece? Ele é marcado por uma diminuição de interesse e compromisso das partes, né? Começa ali, a chapa começa a esquentar. A chapa começa a esquentar, o cara já não está mais interessado, chegou com aquele papo 10 e depois está falando besteira, quer meter o pé. Então começa a ter a redução, diminuição de interesse. A mulher também já está de saco cheio do cara, o cara só sabe ver chegar em casa bêbado, a mulher não quer saber. Já logo mais vassourado e bota o cara para correr. Então, há uma redução, uma diminuição de interesse e compromisso das partes. Redução. Em vez de debater uma divergência, as partes optam pelo afastamento. O cara, a mulher já está cansado do cara, já conversou, debateu e o cara continua pisando na bola. Então, as partes optam pelo afastamento físico ou mental. Há, portanto, um considerável prejuízo na quantidade e na qualidade da comunicação. Com certeza. Então, na redução, há um considerável prejuízo na quantidade e na qualidade da informação. Então, se cair uma questão, por exemplo, esse último fragmento aqui desse texto, é, pode ocasionar um considerável prejuízo na quantidade e na qualidade da comunicação. Em que estágio isso acontece? Redução. Entendeu, pessoal? Há uma diminuição de interesse e compromisso das partes. Em que estágio isso acontece? Estágio 7, redução. Lembrar o estágio que vai ser difícil, né? Mas tomara que não caia sobre estágio. Eu coloco, né, nos exercícios, porque se cair, você já fez os exercícios, então vai ajudar você a lembrar. Se não cair, Brasil, bola para frente, que a gente vai tirar o 10 aí no caixa. Beleza? Então vamos para o estágio 8. Então é facinho, né? O 7 eu acho que é bem tranquilo. O relacionamento, ele caminhava assim, num ritmo de crescimento e teve ali uma redução, né? Começou a cair o interesse das partes começou a cair, né? Houve um afastamento, eles optaram por um afastamento, redução, interesse de compromisso, diminuiu, redução, né? Prejuízo na quantidade e qualidade da comunicação, redução. Estão entendendo? Beleza. Então, estágio 8. Estamos acabando. Pelo menos esse tópico. Estágio 8. Estagnação. Antes de ler o texto, o que que a gente lembra de estar estagnado? Parado, né? Parou, estagnou. Então, vamos lembrar disso. Estagnação. Agora vamos ler o texto para ver se tem alguma coisa a ver com o que eu falei. Aqui. Não, isso não é azul. Então, estagnação. Vamos lá. Se o relacionamento permanece em redução, né? Tá caindo ali, diminuiu o interesse, qualidade da comunicação foi para o brejo. Então, caiu, provavelmente entra no estágio de estagnação. A sensação é de morbidez, né? Aquela sensação horrível, né? Não há inovação, nem alegria, está estagnado, o relacionamento está de mal a pior, né? Não há novidades, né? Não tem alegria, já só há desentendimento. Os pares entram numa rotina e se comportam como sempre se comportaram. Você não leva mais
sua esposa para passear, você não convida seu marido para conversar e fazer uma coisa diferente. Então, estagnou. Há uma sensação de morbidez, não tem alegria mais. Os pares entram numa rotina e se comportam como sempre se comportaram. Essa fase pode permanecer por muito tempo se nada for feito para melhorar o relacionamento. É a tal da rotina, né, pessoal? No relacionamento. Algo precisa ser feito para você mudar isso, tá? Senão, o negócio vai ficar feio. Então, já teve a redução, a comunicação já não está lá muito boa, então estagnou, parou, morbidez, não há inovação, nem alegria. Os pares, né? Os casal ali, entraram naquela rotina e não se comunicam, o negócio está feio. Então, está estagnado. Entendeu, pessoal? Então, caiu uma definição lá, sensação é de morbidez. Opa, estagnação. Não há inovação nem alegria. Estagnação, está estagnado. Houve anteriormente uma redução, tá? Diminui o interesse, o compromisso das partes. O que vai acontecer? Vai estagnar. Estão entendendo aí as partes que eu vou falando aqui? É mais exatamente para você fazer essa ligação. Morbidez, opa, está estagnado. Sem inovação, sem alegria, está estagnado. Então, estagnação. Para você poder lembrar dessa palavrinha. Show? Ah, estágio 9. Vamos lá para o 9. Está fechando aí. Vamos para o estágio 9. Agora o bicho pegou, hein? Rejeição. Então, o que acontece? O negócio estagnou, filho. A chapa está quente. Você não consegue inovar, você não consegue dar mais alegria para o teu parceiro. Então, quando a fase anterior se torna completamente desagradável, entra-se nesse estágio. Então, quando há uma sensação de morbidez, né? Não há inovação, só tem rotina e o mesmo comportamento, então vem a rejeição. O futuro aqui está definido, já era, filho. Já foi. Então, rejeição. Esse relacionamento chegará ao fim. Vai mesmo. Observação. O desacreditar em um relacionamento é evitável. Basta que as partes trabalhem com seus problemas de maneira a enfrentá-los e não a evitá-los. A comunicação é fundamental para o restabelecimento da harmonia na relação. Então, a comunicação é fundamental para o restabelecimento da harmonia na relação. Então, a rejeição, para você lembrar, é bem fácil, né? Quando está tudo estagnado, morbidez, você vai para esse estágio, rejeição. O seu relacionamento vai chegar ao fim. O futuro está definido já. Não adianta. Por quê? É um relacionamento mórbido, sem inovação, rotina, vai cair na rejeição. Isso pode ser evitado, né? Pode ser evitado, ó, é evitável. Basta que as partes trabalhem com os seus problemas de maneira a enfrentá-los. Agora é o seguinte, pessoal, isso aqui pode cair? Pode. Pode cair uma questão aí, por exemplo, que pergunte o que é preciso ser feito para um relacionamento não cair na rejeição. Aí pô, vem as definições das alternativas lá. Basta que as partes trabalhem com seus problemas de maneiras a enfrentá-los ou a evitá-los. E outras alternativas para confundir você, você vai logo aí nessa resposta aqui. Para que não haja rejeição, basta que as partes trabalhem com seus problemas de maneiras a enfrentá-los e não a evitá-los. A comunicação é fundamental para o restabelecimento da harmonia relacional. Então, conversar, dialogar é importantíssimo.
tá bom? Então, finalizando aqui no estágio 10. O estágio 10 é sacramentou, filho. Não adianta levar mais flores. Não adianta, as flores já foram. Você deixou estagnar. Você é, já caiu o interesse, né? Aqui, ó. Houve uma diminuição do interesse de ambas as partes. A qualidade da comunicação já não está boa. Entrou no estágio de morbidez, sem inovação e renovação, sem alegria. Chapa tá quente. Rejeição. Vai chegar ao fim do relacionamento. E aqui vem o término. Ó, o que é o término? Inclui diálogos resumidos sobre o que ocorreu com o relacionamento e o impulso de rompê-lo. É aquela história de: posso conversar com você? A gente pode conversar? Seguinte, não estou te aguentando mais. Já cheguei ao fundo do poço. É, é o término. Não, não consigo mais olhar para tua cara. Inclui diálogos resumidos, ó, sobre o que ocorreu com o relacionamento e o impulso de rompê-lo. Dependendo dos sentimentos dos envolvidos, este estágio pode ser curto ou prolongado e sofrido. É, não quero mais saber de você. Você não faz nada para mudar. Acabou. Aí, dependendo do que cada um sente ali, um vai chorar, o outro vai sorrir. Knapp relata que um relacionamento só pode passar por um único estágio de cada vez. Então, isso aqui já caiu em prova, tá? O relacionamento, o relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios. Então, pode cair numa questão, por exemplo, é, o relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios. Aí, ou cair como uma alternativa, né? Está certo. Não, se não, deixa eu ver aqui. O relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de aquela parte de verdadeiro ou falso. Pode cair aqui, por exemplo, isso, ó. O relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios. Ah, então, vai botar falso ou verdadeiro. Pode cair. Então, é importante você marcar isso aqui. E você tentar memorizar isso. Mas sempre apresentará características dominantes de um só. Olha, ó. Knapp argumenta que o movimento... Knapp. Argumenta que o movimento entre os estágios é quase sempre sequencial. Ou seja, segue aquela sequência lá certinha. No geral, os relacionamentos vão desde o primeiro estágio ao último, passo a passo, à medida que se iniciam e se deterioram, deterioram, não significando que todos passarão pelos 10 estágios. Pode ter aí, de repente, pular do início para o término em segundos. Entenderam isso que ela está querendo dizer? Que aqui o texto está querendo dizer. É, muitos iniciam os relacionamentos e se fixam em algum estágio. Aqueles lá que a gente leu. Tá? Então, Knapp relata que um relacionamento só pode passar por um único estágio de cada vez. O relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios, mas sempre apresentará característica dominante de um só. Tá? Bem, Knapp argumenta que o movimento dos estágios é quase sempre sequencial. Então, esses textos que eu estou lendo aqui é perfeito para um verdadeiro ou falso. Os relacionamentos, no geral, vão desde o primeiro estágio ao último, passo a passo. Entendeu? Pode cair aí no verdadeiro ou falso. À medida em que, à medida que se iniciam e se deterioram,
não significando que todos passarão pelos 10 estágios. À medida que se iniciam e se deterioram, não significando a sequência aqui, né? Ó, no geral, os relacionamentos vão desde o primeiro estágio ao último, passo a passo, à medida que se iniciam e se deterioram, não significando que todos passarão pelos 10 estágios. Muitos iniciam de relacionamentos e se fixam em algum estágio. Então, isso aqui é perfeito, pessoal. Esse estágio 10 aqui, ele é perfeito para um verdadeiro ou falso. Tá? Então, é importante você dar uma lida aqui mais a miúde, né? Sobre cada definição dessas aqui para você memorizar. Memorizar mesmo. Tá bom? Então, a gente fechou aqui, então, o tópico 2.3 e, na sequência, a gente vai gravar o 2.4. Tá bom? Então, é isso aí. A gente vai encerrando aqui. Tá bom? Vou interromper o compartilhamento. Aqui. Então, a gente encerrou então, o 2.3. Então, a galera já pode dar uma lida aí com a sua apostila. Graças a Deus, as apostilas não tiveram mudanças significativas, né? Apenas no número das páginas. A gente vai corrigindo, né? Se tiver muitas mudanças das páginas, para que você se ache e não se perca. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, que será o tópico 2.4. Diferenças individuais. Tá bom, galera? Então vamos cair dentro aí para a gente tirar aquele 10. Show?